Vamos ver se eu consigo agora. O YouTube é uma das plataformas preferidas para massificação do ódio, né? Eu hoje recebi de uma amiga 3 vídeos. Um do Eduardo Bolsonaro, que foi assim o mais impactante, mas também tinha um outro de um vereador aí de alguma cidade falando de uma exposição de arte, dizendo que aquilo não era arte e que crianças teriam visto. E esse já tem uns 2 anos, mas o do Eduardo é recente. E tinha um outro de um desses agentes suportes do judiciário falando do MST e da pastoral que teria usado o MST para ocupar terras e depois dado para loteamento, né? Então, eu resolvi falar da propaganda nazista, da estética, né, utilizada pelos nazistas na Alemanha na década de 30, e que o Walter Benjamin fez um estudo crítico, que é muito conhecido, sobre a arte, sobre estética na política, que é uma crítica muito objetiva da massificação da, da propaganda nazista naquele período, muito atual, né? A questão da mídia, né? Das mídias, na época, o Benjamin fala em cinema e rádio, né? Que foram as mídias mais utilizadas para propaganda nazista, principalmente o rádio, que o Hitler utilizava muito para produzir o ódio, né? Na população e induzir a população a uma visão única da realidade. O Walter Benjamin, como toda a escola de Frankfurt, né, naquela época, Adorno, Brecht, Horkheim e tantos outros, né, Marcuse, todos estavam muito preocupados com o fim da democracia liberal, né, por causa daquela visão totalitária da realidade, produzida pelo nazi, né? Qual era o objetivo? Era usar o ressentimento que fermentava ali na sociedade alemã, porque perderam a Primeira Guerra Mundial e muitas perdas, milhões de pessoas morreram, todo aquele sofrimento, recessão. Então, todo esse ressentimento foi aproveitado pelo nazismo para induzir a população a uma visão única da realidade. E isso a escola de Frankfurt criticou muito. Os estudos eram todos em torno dessas questões daquela época. O que nós vemos hoje aqui é um ataque frontal que começou com Olavo de Carvalho à escola de Frankfurt, ao Gramsci, né? Também, porque também é um outro crítico do fascismo italiano, né? Do totalitarismo. E eles andaram alardeando aí um tal de marxismo cultural, né? Que é um absurdo, né? O que é isso? É justamente um ataque à escola de Frankfurt, né?
e ao Gramsci, ao Marx, a todos os teóricos que criticaram o totalitarismo. A questão básica é essa, né? É a crítica do comportamento totalitário, né? Que é a massificação das mentalidades, dos sentimentos, né? É impor uma única visão de mundo, que é uma ideologia capitalista, burguesa, que parece que confronta o liberalismo burguês, né? A democracia liberal. Mas, na verdade, utiliza elementos ideológicos da própria democracia burguesa para criticar uma visão de esquerda, uma outra visão de mundo, que propõe a igualdade, a justiça social de fato, e não ideologicamente. Então, os fatos históricos são todos distorcidos, né? Nesse vídeo que eu vi hoje do Eduardo Bolsonaro, ele fala coisas terríveis sobre a esquerda, né? Uma porção de mentiras, que Marx teria deixado a família morrer porque não dava importância ao patrimônio familiar. E depois ele fala do Che Guevara, que era um assassino. Eu deixei um comentário para ele lá, que começa assim: "Ô Eduardo, o Marx perdeu alguns filhos porque na época não tinha penicilina. E o Che Guevara era um médico, ele salvava vidas. Então para de mentir, eu fui por aí. Vai estudar, Eduardo. Você está assim porque seu pai fez isso com você. Você precisa estudar a realidade, a história." E eu fui falando isso com ele assim. Só que censuraram o meu comentário. Aí eu voltei lá e falei: "Covardes, não querem debater ideias, querem uma visão totalitária de mundo." Também tiraram o outro comentário. Ou seja, eu resolvi fazer esse vídeo para alertar sobre uma questão. Uma questão. Quando nós perdemos tempo indo nesses canais do YouTube ou no Twitter e no Facebook, confrontar as absurdidades que eles falam, né? Propondo um diálogo, um debate de ideias, uma dialógica, né? A democracia é isso, né? É confronto de ideias, é debate, né? É dialógica, é a dialética em cena, né? Porque sem diálogo, né, como os gregos entendiam a dialética na época de Platão, Sócrates, né? Platão e Aristóteles, nessa época, a dialética era o diálogo, né? O diálogo entre cidadãos na ágora, né? Que era o espaço público de Atenas, né? Ali naquele momento de transição da matrilinhagem ao patriarcado na Grécia, existia uma festa dionisíaca, né, que é uma das festas que os habitantes caminhavam da ágora, que era o local público do diálogo dos cidadãos, até Eleusis, que tinha um templo de Deméter. E quem é Deméter? Ela é a avó de Dioniso, né? Essa passagem, essa narrativa mítica grega, ela nos traz a compreensão que se tinha naquela época do processo iniciático
esse caminhar da Ágora até Eleusis e homenagear Deméter era uma produção cultural civilizatória. A gente precisa entender o papel do mito como narrativa do sagrado, da dimensão sagrada da realidade, né? Sem essa dimensão e a consciência do papel que isso tem no processo civilizatório, na história da civilização ocidental, né? Que tem na Grécia Antiga um marco muito útil para nós conhecermos como chegamos até aqui, né? Sem isso, a gente vai reduzir a cultura ao fascismo, ao nazifascismo. E é isso tudo que o Walter Benjamin observa com um olhar crítico, né, do nazismo. Por isso, os nazistinhas atuais atacam tanto o que eles chamam, né, delirantemente de marxismo cultural, é a questão da cultura, né, para o processo civilizatório. O que é isso, né? Então, eu queria trazer hoje aqui, para que nós ficássemos atentos com certas coisas que a gente faz no confronto dessas ideias. Quando eles não censuram, como fizeram hoje comigo lá no canal do Eduardo, eles tomam os conteúdos que nós colocamos como resposta a eles, as agressões e as mentiras, eles pegam os nossos conteúdos e usam para distorcer. Eles se alimentam desse nosso confronto. Então, eu não sei até que ponto isso vai trazer resultados, né? Eu vou repetir aqui que eu estou fazendo essas aulinhas justamente para que eles acordem, não só aqui na nossa bolha, né? Como chegar até essa gente, porque não é só o vídeo que essas lideranças fazem, são os comentários que a gente encontra ali, né? As pessoas que têm acesso a esses vídeos, a essa produção de mentiras, elas estão se sentindo refletidas, acreditam naquelas mentiras, realmente, por falta de informação. Não é só isso. Eu volto a dizer, nós temos uma formação social extremamente autoritária, né? Então, a questão é, quais as ações que nós vamos ter que tomar para mudar esse quadro de mentiras, que é isso que nós precisamos fazer. Nós já temos uma tradição crítica do nazifascismo, que começou antes do nazismo chegar ao poder, né? Aquele pessoal ali, dos Espartacos da Rosa, o pessoal do Lenin na Rússia, né? Começaram já a perceber o que vinha. Escola de Frankfurt, né? Depois Gramsci. Nós temos aí uma tradição, né, de pensadores que refletiram sobre essa realidade. Então, a gente precisa estudar, né? Por isso que eu estou trazendo aqui alguns nomes nessa série que eu estou fazendo de lives aqui no Facebook. Estou fazendo aqui porque não estou sem celular e não sei fazer lá no meu canal, porque eu preciso levar esses vídeos para lá, entendeu? Porque quando eu comento no YouTube, eles automaticamente têm acesso ao meu canal, né? E aqui é mais difícil de me achar, vindo de lá, né?
Eu preciso de um acesso direto a esses comentaristas do YouTube, porque são as legiões SS, né, do nazista brasileiro. Eu não sei quanto tempo isso vai levar para a gente mudar essa situação, mas principalmente a esquerda tem que retomar o governo, né, a nível nacional, para que esse trabalho de reeducação seja feito. Eu volto a dizer que é uma crítica ao PT que eu já faço há algum tempo. Não adianta construir só escolas, né? A gente precisa mudar o currículo das faculdades, das escolas, trazer mais realismo histórico e dialético para os currículos. Não é isso que os nazis chamam de marxismo cultural, né? Eles tentam dizer que existe uma ideologia, entendeu? Associando isso a um moralismo tosco, baseado em preconceitos sexuais, né? E é por aí que eles pegam. Quando Walter Benjamin fala da estética, né, ele estaria se referindo a isso, se fosse hoje, né? Judith Butler, né, tem uma crítica muito atual, né? Márcia Tiburi é outra teórica, né? Outra pensadora atual, né? Que nós precisamos trazer. Então, incorporar esses pensadores ao currículo escolar, né? Para trazer mais consciência crítica para as nossas crianças, que estão aí imbecilizadas pela Rede Globo, pelo SBT, pela Record, há muitos anos. Eu venho falando disso, né, há bastante tempo. Vai ser um esforço imenso que nós vamos ter que fazer. Mas nós temos pessoas, né, capacitadas para isso. Tem muito professor aí. Basta dar uma reciclada, entendeu? Que a gente tem aí uma turma muito boa de consciência crítica, né? Precisamos de crítica e autocrítica e muita compaixão, né? Muita equanimidade, muita paciência também e perseverança para a gente mudar essa situação de extrema direita, né? Não é com a extrema esquerda infantilizada. O trabalho vai ser de consciência mesmo, de ampliação da consciência e da nossa capacidade de amar. Então tá, se eu esqueci de alguma coisa, eu volto depois. Um beijo e boa tarde.